Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, neste momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar comunicando com cada um dos meus amados e queridos irmãos. É um prazer muito grande poder falar convosco. É sempre uma alegria poder estar na sua casa, entrando na sua casa através do seu aparelho, celular, computador, quem sabe aí sua TV, para estar trazendo o comentário de uma das lições da CPAD. Hoje nós temos para fazer comentário a lição de número 9, de 1º de setembro de 2024. A lição de hoje ela nos traz um título muito interessante, nos falando sobre a conspiração de Amã contra os judeus. Nós vimos aqui na aula da semana passada a resistência de Mardoqueu não se dobrando diante de Amã para poder reverenciá-lo. E dessa feita agora nós vamos ter a conspiração desse Amã contra os judeus. Ele sente-se ofendido pela postura de Mardoqueu e não se dobrar, e não reverenciá-lo. E agora ele quer, de uma certa forma, punir não apenas a pessoa de Mardoqueu, mas punir todos os judeus, povo ao qual Mardoqueu pertencia, como nós vimos na aula da semana passada. A lição de hoje ela traz aí como texto áureo para a nossa reflexão, Mateus capítulo de número 10, o verso de número 22, que nos diz o seguinte: E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, louvado seja o nome do Senhor. É importante porque aqui esse texto, aqui no Novo Testamento, ele traz uma realidade que sempre acompanhou o povo de Deus, que é exatamente ser incompreendido, ser odiado por muitos, e durante todas as eras, durante todas as gerações, muitos têm se levantado para procurar destruir a vida da igreja. E esse texto está exatamente nos trazendo essa informação que seríamos odiados por todos, por causa do nome de Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que permanecer fiel ao Senhor, a despeito de toda a luta, a despeito de toda a perseguição, esse que perseverar até o fim, este será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos aqui que Mardoqueu, como a rainha Esther, permaneceram fiéis, firmes, no propósito de fazer a vontade de Deus, e eles foram salvos da morte, porque Deus ele sempre luta pelo seu povo. A verdade prática da nossa lição, ela nos afirma o seguinte: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Essa é uma das grandes realidades que nós podemos afirmar em relação à vida cristã. Faz parte da nossa identidade cristã ser incompreendido ou sermos incompreendidos pelos outros. Então não é possível alguém que serve a Deus, alguém que defende os valores do reino de Deus, ele está sendo o tempo todo bajulado, exaltado, não incomodando o ambiente ao qual ele pertence. E quando eu falo da ideia de estar incomodando o ambiente, não é no sentido de nós estarmos conversando, estarmos professando insistentemente a nossa fé para todos a ponto de nos tornar um incômodo. Não é necessariamente nesse sentido, mas só o fato de pensarmos como pensamos, agir como agirmos, de manter a nossa integridade, o nosso testemunho, o nosso modo de ser, isso já incomoda o mundo, já incomoda o inferno. Então aqui o que a verdade prática ela nos apresenta é algo bem mais profundo do que se pode imaginar,
porque nos afirma que quando nós nos tornarmos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Ou seja, quando todos nos bendizerem, quando todos concordarem com tudo quanto nós fazemos, quando não houver nenhuma resistência à minha maneira de pensar, quando eu estiver totalmente encaixado em todos os grupos sociais que eu frequento, quando o mundo me bendizer, quando o mundo me aplaudir, eu devo urgentemente me certificar como está a minha identidade com Deus. Porque a Bíblia nos apresenta que nós seríamos perseguidos exatamente por causa da fé, por causa do nosso testemunho, por causa do Deus que nós servimos, da fé que nós professamos. Então, estar de bem com o mundo, sermos agradáveis ao mundo, isso é sinônimo de que nós estamos desagradando a Deus. É necessário que aquelas pessoas que ainda não têm uma vida com Deus, elas percebam que nós somos diferentes, que nós temos uma maneira de viver diferente e que ela, ao querer mudar de vida, nos vê como referencial, ou do contrário, ela nos odeia, ou nos odeiam as pessoas, exatamente pelo modo de sermos, pela conduta que nós temos, pelo Deus ao qual nós servimos. Então a presença do verdadeiro cristão no mundo, ela incomoda as pessoas não se sentem bem, não se sentem à vontade estando perto de alguém que verdadeiramente professa uma fé cristã, professa uma vida diferente da conduta da maioria daqueles que frequentam o ambiente, que procuram viver uma vida segundo a sua própria vontade, segundo os padrões que este mundo tenta estabelecer. Então essa é uma verdade inquestionável, da qual nós não poderemos fugir. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura para a nossa meditação, a leitura bíblica em classe, está no livro de Esther, o capítulo de número 3, o verso de número 7, até o verso de número 11, depois o capítulo 4, o verso 1 ao verso de número 4. Eu irei deter especificamente nos textos aqui propostos pela revista, porque como há uma sequência da história dos episódios envolvendo aqui Mardoqueu, Amã, Esté e o povo judeu, então eu não quero adiantar nenhum texto e me manter dentro da proposta de cada lição. Então aí o capítulo 3 de Esther, o verso de número 7 ao verso de número 11, nos diz aí o verso de número 7 do capítulo 3. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se levantou Pur, isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. Verso de número 8. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Olha, esse texto aqui nos apresenta, no verso 7, quando diz que nesse mês de Nissan se levantou Pur, ou a sorte, perante Amã. Aqui fala exatamente de um episódio, de uma trama que Amã havia idealizado, uma conspiração para acabar não só com Mardoqueu, mas com todos os judeus que estavam ali sob o Império Persa. E ele lança sorte, ou seja, em relação ao dia, ao mês, à época, em que haveria de colocar o seu plano em ação. Então, basicamente, o destino do povo judeu de Mardoqueu estava agora sendo traçado. Amã, então, ele lança sorte em relação ao povo judeu. E aí o verso 8 diz então que Amã, depois de
ter determinado no seu coração, ter idealizado todo esse plano conspiratório para acabar com o povo judeu, ele chega então diante do rei Assuero com uma proposta de que havia ali dentro do império um povo que não observava as leis do império, do rei, que era um povo que colocava em insegurança o reinado e que esse povo deveria ser exterminado. Essa era a proposta, essa era a conspiração de Amã contra o povo judeu. E aí o verso 8 nos apresenta exatamente isso. Ele vai dizer ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos de todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém deixar viver. Então aqui ele levanta duas grandes acusações. A primeira é que havia um povo que as leis eram diferentes das leis de todos os povos. Era o primeiro ponto da sua acusação. O segundo ponto era que esse povo não cumpria as leis do rei. Então nós vimos aqui que de fato o povo de Israel tinha os seus princípios, principalmente no tocante à sua religião, que inclusive era uma liberdade que o próprio império dava a cada povo, não interferia nessa questão da religião de ninguém. E ele coloca então que o povo de Israel tinha leis diferentes de todos os povos, como se essas leis de Israel fossem leis que viessem ferir as leis do Império Persa. É dessa forma que ele tenta vender a ideia conspiratória para o rei Assuero. Uma outra inverdade é que esse povo não cumpria as leis do rei, ou seja, as leis que havia no Império não eram cumpridas pelo povo judeu, o que não era verdade. Ele pegou uma questão pontual pelo fato dele sentir-se desafiado por Mardoqueu, por ser um judeu e por questão da sua fé, ele não prostrar diante de homem nenhum a não ser Deus. Ele tomou essa atitude, que de fato aconteceu, para tentar passar para o rei que de fato o povo judeu não obedecia às leis do império, era um povo fora da lei, portanto esse povo merecia uma punição, e ele sugere como punição de que esse povo não convinha, não era conveniente ao rei deixar esse povo ficar no império, esse povo não poderia viver no império. Mas é interessante que na sequência aqui do texto, ele não propõe a expulsão do povo judeu do império, ele não propõe a expulsão. Ele vai propor exatamente o extermínio, a morte do povo judeu. Esse é o pensamento, essa é a intenção de Amã. Aí o verso de número 9, ele então lança uma proposta para o rei. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem. O rei não recebeu maiores informações, apenas que era um povo que não obedecia às leis, que tinha suas próprias leis, que não era conveniente esse povo estar ali no império e que esse povo deveria ser exterminado. Era a proposta de Amã para o rei Assuero. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Ele ainda, Amã, como nós vimos na lição anterior, era de uma família nobre, era um homem muito rico e agora exaltado na corte. Ele ainda propõe que se o rei fizesse esse documento, esse decreto, esse edito, ele ainda daria 10.000 talentos de prata, colocaria na mão daqueles que fizessem tal obra, que matasse, exterminasse o povo judeu, e esse dinheiro acabaria entrando nos tesouros do rei. Essa era a proposta de Amã para o rei Assuero. E aí nós temos o verso 10. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. Verso 11. E disse o rei a Amã:
essa prata te é dada. Ou seja, essa prata que tu me oferece, ela pode ficar com você. Como também esse povo te é dado, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Na semana passada, nós lemos um texto e elogiamos a atitude do rei Assuero, quando da rainha Esté trazer uma acusação, trazer uma informação sobre alguns dos seus súditos que estavam tramando a sua morte, e nós louvamos a atitude do rei Assuero em investigar e inquirir sobre o caso, para que de fato ele não cometesse nenhuma injustiça, para então que ele pudesse punir e livrar-se dos seus inimigos. Ele foi sábio para não agir com injustiça. Porém agora, numa questão bem mais séria, o caso anterior envolvia apenas 2 homens, 2 guardas seus, e ele teve toda a cautela, toda a prudência para poder julgar aquela questão e não agir precipitadamente, pois isso não convém a uma pessoa sábia. Porém agora, o que Amã está propondo ao rei é algo muito sério, é a destruição de um povo que, segundo ele, tem leis próprias e não obedece às leis do reinado, às leis ali do império. Portanto, esse povo devia ser exterminado. O que é interessante observar é que Assuero sequer, pelo menos aqui dentro do contexto imediato, ele se deu ao trabalho de investigar sobre quem era esse povo, quais eram as leis desse povo, se esse povo de fato não obedecia às leis do império. Ele não se deu ao trabalho. Simplesmente, como nos diz aqui o verso 10, ele tirou o anel da sua mão e o deu a Amã. Aqui o anel era o selo do rei, era um sinal de aprovação que Amã poderia fazer qualquer documento e carimbar ali com o anel do rei, que era uma prova de que o rei estava dando aval àquele documento, aquela atitude daquele que portasse ali o selo, o anel do rei. E ele pegou, simplesmente entregou o anel para Amã fazer o que ele acharia por bem. E ainda disse mais, e disse o rei a Amã: essa prata que tu me ofereceu pode ficar para tu, e esse povo também é teu. Você pode fazer com ele o que você quiser, o que achar bem aos teus olhos. Então percebemos aqui que nesse caso há uma ação totalmente maligna, que faz com que o próprio rei, que foi sábio para decidir a questão envolvendo 2 pessoas próximas a si, mas não teve sabedoria para decidir o destino de todo um povo. Simplesmente, se por vaidade no seu coração, pelo interesse, pelo que eu vejo aqui, pelo interesse do ganho da prata, não é porque ele basicamente dispensou essa prata, te é dada, pode ficar para você, pode ficar esse povo. É como se algo maligno, uma cegueira espiritual tomasse conta do coração de um rei tão sábio, que simplesmente agora descarta um povo só porque um homem da sua confiança diz que esse povo não merecia viver no império. Quando, no momento, há pouco instante, podemos dizer assim, ao receber uma informação da sua esposa, da rainha, que era bem mais próxima do que Amã, ele foi averiguar a questão. Porém agora, de um dos seus súditos, ele recebe uma informação como essa e já dá a ele carta branca para destruir o povo judeu. Aqui é claro que nós percebemos, e pelo trama da história, que é o que a história começa a ficar cada vez mais interessante, é exatamente que era um projeto de Satanás para destruir o povo judeu, e era uma permissão de Deus que isso acontecesse para que o próprio nome de Deus fosse engrandecido, através da vida de Mardoqueu, através da vida da rainha Esté, e de que de fato ficasse comprovado que Deus era o Deus do povo judeu. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a lição, ela vai para o capítulo número 4, verso 1 ao 4, que nós estaremos lendo nesse momento. Portanto, o verso 1 do capítulo 4 do livro de Esther.
Quando Mardoqueu, sobre tudo quanto se havia passado, a notícia sobre a lei que havia sido estabelecida, e marcando data, dia, horário, tudo planejado para o extermínio do povo judeu. Então, qual foi a atitude de Mardoqueu? Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes no sinal de humilhação, no sinal de protesto, da situação em que eles se encontravam agora, de desespero. Ele rasgou Mardoqueu as suas vestes, vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Sai agora Mardoqueu desesperado, clamando, tirou as suas vestes, veste sacos com cinza, e sai gritando feito um louco na cidade. E isso não só apenas Mardoqueu fez, mas todos os judeus ali do império, quando souberam a notícia, fizeram o mesmo. O clamor, o desespero foi um só, porque já havia data pré-estabelecida para extermínio do povo judeu. Então agora Mardoqueu, dessa maneira, ele sai gritando pela cidade, porque eles haviam sido vendidos para a morte. Aí o verso de número 2 nos diz o seguinte: e chegou até diante da porta do rei. E aqui é interessante que Mardoqueu chegou até diante da porta do rei naquele estado, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Ninguém podia entrar por aquelas portas, mas Mardoqueu, naquela situação, chegou até a porta do rei. E é claro, isso chamou a atenção do rei, chamou a atenção da rainha, para saber exatamente o que estava acontecendo. Então, chega Mardoqueu diante das portas do rei. E aí o verso 3 nos afirma o seguinte: e todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Ou seja, em todas as províncias onde havia judeus, começou a ter um clamor, começou a ter luto, jejum, lamentações, choro, gritos, devido a possibilidade, não só mais a possibilidade, devido a uma realidade da qual eles não poderiam fugir, que era a morte certa, uma vez que o documento estava com o anel, com a marca do rei. Então é interessante que o próprio texto aqui diz que onde chegou a notícia da lei que o rei havia estabelecido, houve esse desespero. Mas não foi Amã que fez a trama, mas o rei deu o seu aval sem sequer certificar-se da veracidade daquilo que Amã, o inimigo do povo judeu, estava tramando contra o povo de Mardoqueu. Aí o verso de número 4 diz o seguinte: então vieram as moças de Esté e os seus eunucos, aqueles que trabalhavam para a rainha, e fizeram-lhe saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o seu cilício, aquele saco que ele estava vestido, porém ele não as aceitou. Aqui agora sim, nós vamos ver que a lição termina por aqui, o que vai acontecer daqui em diante, porque agora a rainha Esté é informada sobre o que havia acontecido, foi informada sobre a lei que o rei havia estabelecido, e que agora o seu primo Mardoqueu estava à porta vestido de saco, chorando, clamando, que em todas as províncias havia clamor, luto dos judeus por causa da morte certa que eles teriam que enfrentar. E Esté, ao saber dessa notícia, a Bíblia aqui diz de uma forma muito clara que a rainha, doeu muito a rainha saber essa notícia, custou-lhe muito. Isso trouxe uma aflição muito grande para o coração da rainha Esté, e ela manda roupas para que Mardoqueu
tirasse aquelas roupas de saco e vestisse roupas normais, podemos dizer assim. Porém, a Bíblia diz que Mardoqueu recusou tirar aqueles trapos, aquelas vestes, exatamente porque ele estava de luto diante daquilo que estava por vir contra o seu povo. E aí a próxima lição vai estar exatamente nos apresentando sobre o que foi feito para poder livrar os judeus diante de uma ameaça tão real, para poder livrá-los da morte. Aí a lição de número 10 vai falar sobre o plano de livramento e o papel de Esther no livramento do povo de Deus. Bem, então esse foi o texto bíblico que nós lemos para a lição de hoje. Agora eu vou para o comentário da lição, apresentar aquilo que o comentarista ele propõe para nós, para esta lição. A introdução da lição. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nessa lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina, sem sombra de dúvida. Então a lição aqui vai mostrar exatamente o resultado do que aconteceu com Mardoqueu não se dobrar diante de Amã. Isso nós vimos na lição passada, e essa lição ela vai nos apresentar o plano de Amã para acabar com esse povo, e teremos a oportunidade também de refletir que durante toda a história o inimigo se levantou e se levanta para tentar exterminar com o povo judeu. Mas esse povo permanece de pé, porque Deus é por esse povo, por causa da providência divina. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro tópico da lição, o tópico número 1, nos diz o seguinte: o plano odioso de Amã. Primeiro subtópico: intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou aos demais servos do rei, que viu a Amã passar, eles se curvarem, e Mardoqueu, melhor dizendo, não se curvando. Então Amã passava, todos se curvavam, Mardoqueu não se curvava. Então isso incomodou os demais servos do rei, porque todos tinham que fazer isso e Mardoqueu não o fazia. Isso os incomodou. Eles o questionavam todos os dias: porque traspassas o mandado do rei, como vimos na semana passada. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã, foram entregá-lo a Amã, para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Não, vamos levar o conhecimento de Amã e vamos ver se Mardoqueu vai continuar com essa arrogância, vai continuar desafiando a ordem do rei. Foi exatamente o que eles fizeram. Isso aconteceu no passado e acontece no presente. Quantas pessoas, elas por inveja, por querer tomar o lugar do outro, isso em qualquer âmbito social, e na igreja não é diferente, elas tentam criar situações, dedurar a fofoca, a fim de poder a qualquer custo prejudicar alguém, derrubar alguém da posição em que ele está. E foi exatamente isso que esses conservos de Mardoqueu, que servia ao rei juntamente com Mardoqueu, fizeram, entregando a Amã, falando sobre a sua atitude. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Aqueles homens não estavam preocupados com a palavra do rei, mas eles queriam, pelo que dá para perceber, realmente prejudicar a Mardoqueu. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Todo tipo de grupo social, você vai encontrar lá inveja, vai encontrar intriga. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional. Ou seja, ele poderia muito bem cobrar uma retratação de Mardoqueu, ou até mesmo prender Mardoqueu, punir, e quem sabe até mesmo a morte. Mas a atitude dele foi totalmente desproporcional. Se Mardoqueu o ofendia, porque ele queria exterminar com todo o povo judeu. Era algo totalmente maligno.
revelando uma personagem ou uma personalidade doentia, planejou o extermínio de todos os judeus. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. Isso aqui é muito interessante. Sabemos aqui que o rei Assuero foi enganado e Amã, que era uma personagem, o príncipe ali principal no reino, ele tinha autoridade. Porém, ele, usando da sua autoridade e sagacidade, ele enganou o rei. Enganou o rei para assinar, dar a ele a possibilidade de fazer uma lei sem o rei ter o mínimo de certificação, e falta de sabedoria também da parte do rei sobre o que ele iria fazer. E estando Amã com o poder na mão, ele usou dessa autoridade, desse poder, sem a mínima dignidade, sem a mínima serenidade, desconhecendo que há um Senhor sobre todos os senhores. E aí o comentarista ele fecha dizendo que o abuso de poder leva à queda. Todos aqueles na história bíblica e secular que acharam que eram deuses, que permaneceriam no poder para sempre, que ninguém teria a capacidade de derrubá-los, todos eles caíram. Então, aqueles que exercem poder político na nossa nação e outras nações, que acham que são intocáveis, a sua queda será certa. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas cairão. Aqueles que exercem poder num grupo, num pequeno grupo, seja numa escola, numa empresa, um gerente de uma empresa, um líder de uma igreja, que age como se fosse dono do grupo, que quer dominar sobre o rebanho, cedo ele vai cair. Não vai demorar muito tempo que ele vai cair, porque existe um Deus, principalmente se tratando da sua igreja, que é o dono da igreja, e ele não dá o seu lugar a outro. Ele pune aos falsos líderes, aos falsos mestres, e na vida como um todo soberba. A soberba precede a queda. Essa é uma verdade bíblica incontestável. Aí o tópico 2 nos diz o seguinte: a extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje no Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluía parte do norte da África até a Etiópia, e se estendia para além do Mar Egeu, até a Trácia, na Europa, parte atual da Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta, de um extremo a outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero. Isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Então a lei que Amã propõe não atingia apenas os judeus que estavam ali em Suzã, mas em todas as províncias que estivesse sob o domínio de Assuero. Inclusive atingiria todos os judeus que tinham retornado para Jerusalém. Era um plano diabólico para acabar mesmo com os judeus da face da terra. Essa era a extensão do plano maligno de Amã. Subtópico 3. Astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Ele não falou nada sobre a motivação pessoal, ele escondeu isso do rei. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria as leis do rei, como nós já falamos. Por isso convinha que esse povo fosse exterminado. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas de prata, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Então ele estava oferecendo 2/3 da renda anual que o Império Persa recolhia, ele estava oferecendo pela cabeça dos judeus. 2/3.
Imagine, 2/3, o que equivale aí a cerca de mais de 60%. 2/3, mais de 60%. Ele estava oferecendo mais de 60% da renda do que o rei arrecadava durante um ano. Ele estava oferecendo pelo povo judeu. Esse era o preço. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Não procurou nem saber quem era esse povo. Simplesmente tirou seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, ou seja, o termo do documento que iria com a assinatura do rei, assinado em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Agora ele foi totalmente um rei que demonstrou tão sábio quando o fato envolvia os dois súditos, mesmo tendo uma informação da parte da rainha. Agora ele se mostrou uma pessoa totalmente manipulável, daí perceber-se ser uma ação maligna para destruir o povo de Israel. Amã soube apelar para o seu ego, o ego do rei, de receber aquele tesouro, uma grande quantia de dinheiro. Ele apelou para o ego do rei. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Isso faltou aqui para Assuero. Assuero, ele deveria desconfiar do montante, deveria desconfiar de uma lei como essa, uma proposta como essa de exterminar um povo. Ele deveria, no mínimo, investigar qual era a verdadeira motivação por trás disso. Será que tinha debaixo do seu nariz um povo que não obedecia suas leis, que tinha leis próprias e estava ali no império? Será que ele não notava que isso era uma ameaça que não passaria despercebido? Então houve uma ingenuidade ou uma cegueira espiritual tão grande que ele não se ateve, nem sequer procurou averiguar até que ponto, quais eram as motivações que levavam Amã a propor algo tão absurdo como esse. Então, infelizmente, nesse sentido, lhe faltou prudência, lhe faltou sabedoria, ele foi totalmente ingênuo e manipulado pelo o seu aparente homem de confiança, Amã. O tópico 2 da lição: a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. Primeiro subtópico: o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem, lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia. Esse era o documento que Amã havia feito e assinado com o selo do rei. E que todos os seus bens fossem saqueados. Olha de onde ele iria tirar os bens para poder dar para o rei, caso o rei de fato aceitasse. Porque aí o texto bíblico dá a entender que o rei não queria esse tesouro. Mas a lição aqui, o comentarista, ele dá a entender como a possibilidade do rei ter aceitado. Mas no texto que nós lemos, ele deixa bem claro que o rei, ele disse: essa prata te é dada como também este povo. Então, mostrando, não quero a tua prata, e você pode ficar com o povo, que no caso seria o povo judeu. Bem, então aí nós temos que Amã então vai propor essa violência. Então, no dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruísse, matasse, lançasse a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou, no documento que preparou para o extermínio dos judeus. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Aqui é um dado histórico que não há nada
de registro em relação a algum levante, alguma desobediência do povo judeu contra o Império Persa. Isso quer dizer que o que Amã estava propondo era totalmente mentiroso. Não era um povo que desobedecia à lei, não era um povo desordeiro. Que não há nada na história que mostre algum levante do povo judeu contra o Império. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã. Iniciada por Caim, a violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia. Subtópico 2. Bebida, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correio muito eficiente, principalmente em função da estrada real que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Então, ele manda as cartas e agora vai comemorar antecipadamente a sua vingança contra Mardoqueu e contra todo o seu povo, e vai então beber, vai então fartar-se com o rei que ainda não havia dado por conta do mal e da loucura que ele tinha sido levado a fazer. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Nem o rei tinha consciência do que estava fazendo. Pelo menos é o que parece. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano, de saco, com cinza, e saiu pela cidade, clamando em voz e soltando gritos de amargura. Esté ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Só mesmo Deus para frear o coração mau do ser humano, como se revelou aqui no caso de Amã. Subtópico 3. Crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino, a buscar a Deus, a orar, a jejuar, a buscar o socorro divino. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, do outro lado havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o império. Aqui nós temos algo bem interessante, que quando os judeus receberam a ordem ou a liberação para voltarem para as suas terras, pouco mais, ou cerca de 50.000 judeus, resolveram voltar. Os outros, os milhares, preferiram ficar no império, na tranquilidade do império. Porém, agora vinha o preço daquilo que parecia ser vantajoso, agora viria o preço, que era o extermínio não só deles, mas inclusive daqueles que haviam voltado para Jerusalém. Então, enquanto uns haviam na sua bravura os 50.000 voltado para Jerusalém, ali junto com Zorobabel, para reedificar a cidade, de outro lado agora a aparente tranquilidade daqueles que ficaram, agora no Império Persa, essa tranquilidade agora estava ameaçada. Mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir. E aqui é interessante, em relação àqueles que foram para Jerusalém, é um outro episódio que a Bíblia coloca em relação e mostra a maldade mesmo, a ingratidão do povo de Israel. A maioria não quiseram voltar, e aqueles que voltaram, boa parte deles que voltou para lá com interesse de construir a cidade, de construir o templo, eles foram fazer casas luxuosas para viverem bem. E esqueceu o propósito maior, que era edificar a cidade, construir o templo para Deus. Eles foram cuidar de suas próprias vidas. Infelizmente, essa foi a realidade, mas não vamos entrar dentro desse contexto. Então, mesmo dentre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, que era o símbolo da presença, o lugar da adoração de Deus.
como denuncia os profetas pós-exílio. Ageu e Zacarias vai denunciar essa atitude desses que voltaram, muitos deles que foram cuidar da sua própria vida e esqueceram de construir a casa para Deus. Agora todos corriam o risco de serem exterminados, porque muitas das vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. Aí o comentarista faz uma pergunta: por que na maioria das vezes isso no passado e no presente? Porque as pessoas elas precisam passar por momentos difíceis para buscar a Deus. A gente percebe que tem pessoas que não querem nada com Cristo, mas quando entra numa situação difícil, principalmente de enfermidade, que já não tem mais jeito, já não tem mais cura, aí corre para a igreja, corre para pedir oração, e agora vai jejuar, agora vai consagrar, agora vai participar das atividades da igreja. Por quê? Porque está com medo de morrer, ou porque está desempregado, porque está passando fome, porque precisa. Mas, na verdade, quando tinha saúde, quando tinha condição, esquecia que Deus existe, esquecia da casa de Deus. Sequer buscavam, sequer agradeciam a Deus, mesmo nas suas casas. Então, infelizmente, a maioria de nós só buscamos a Deus quando as coisas dão erradas. Quando nós não temos mais nenhuma opção, nós corremos para Deus. E mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, ainda socorre, ainda tem misericórdia de muitos. Mas não brinque com a bondade de Deus, com o amor de Deus, porque Deus também ele é justiça. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo, não só nos momentos de dificuldade. Ele tinha sua rotina de oração diante de Deus. Somente com uma vida de oração constante, em casa, no templo, podemos vencer o mal. A oração não deve ser uma arma que nós vamos lançar a mão em momentos extremos, em momentos de grandes dificuldades. Não, a oração deve fazer parte do nosso dia a dia. A oração, a consagração, a leitura da palavra de Deus deve fazer parte da nossa rotina. O tópico 3 da lição e o último tópico: o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Nós vemos aqui um antissemitismo aqui implementado, tentando levar a curso por Amã, e agora temos em pleno século XXI, temos aí ainda aqueles que querem o extermínio do povo judeus, povo de Sem, o antissemitismo. Primeiro subtópico: as faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. Então, o que é antissemitismo? É uma hostilidade de forma sistemática, ali de uma maneira ordenada, organizada, às vezes por lei, às vezes minando alguns valores, tentando colocar determinados títulos pejorativos, determinadas manchas, pechas no povo judeu para poder destruí-los aos poucos e até de fato como se fosse um povo que não merecia viver na face da terra. Então essa é a ideia do antissemitismo, é uma hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado. Antissemitismo religioso é um tipo, nacionalista e racial. Destruir os judeus por causa da religião, destruir os judeus por causa da sua nacionalidade e por causa da raça em si. No aspecto religioso, destacam-se as perseguições, como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Então ali acusou que os judeus eram responsáveis por aquela peste, aquela praga que havia assolado a Europa. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha, por ordem do Papa Sisto IV, e a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III. O objetivo principal era combater o que eles chamavam de heresia judaica, questões religiosas, heresia judaica,
milhões de judeus foram expoliados, tomados seus bens, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolfo Hitler, no século XX. Essa não foi a primeira ordem de confinamento e destruição do povo judeu. Foi do Papa Paulo IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. O antissemitismo foi propagado dentro desse contexto aí do século XVI. Aí nós vimos então a face do antissemitismo, o antissemitismo nacionalista e racial. Nós vimos aí uma primeira face desse antissemitismo religioso e agora o nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms, que eram violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus na Ucrânia e na Rússia, aí no século XIX e início do século XX. A prosperidade dos judeus causava um ódio alimentado por teorias de conspiração, que aquele povo enriquecia, que não era normal. E havia muito mito criado em torno do judeu, como sendo rico, adquirindo riqueza, e um povo que tinha que ser exterminado. Essa era a questão. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 45, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial, agora não só nacionalista, mas a raça, ele querendo uma raça ariana, uma raça pura. Hitler vai propagar o antissemitismo racial, ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. 6 milhões de judeus, fruto do antissemitismo aí de Hitler, dentro desse período aí da ascensão do nazismo. Isso é exatamente o que o inimigo tem tentado fazer durante toda a história e na atualidade não é diferente. O último subtópico, o antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. Eles têm um Estado, mas infelizmente eles não... É como ter um Estado, mas não poder mandar no seu próprio Estado. Porque nações, potências querem fazer de tudo para acabar com Israel. Um pequenino Estado, mas querem destruí-lo a todo custo. Então eles têm uma terra, têm um Estado, mas não têm liberdade dentro do seu próprio Estado, porque tem que estar se protegendo, se autodefendendo o tempo todo em estado de alerta, como acontece agora na atualidade, as guerras que Israel enfrenta e ali com o apoio também de potências aí mundiais que estão alimentando a guerra, o antissemitismo na atualidade. Então a criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas internos e externos, os infiltrados, feitos em nome de uma causa palestina, a chamada causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas, que é um grupo terrorista, a partir da faixa de Gaza. Atacaram Israel, atacaram pelo ar, atacaram pelo mar e atacaram pela terra, para não dar nenhuma possibilidade, varrer Israel do mapa. Pelo ar, pelo mar e pela terra. Atacaram Israel ao mesmo tempo,
cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas reféns. Depois disso, os casos de antissemitismo aumentaram em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, infelizmente. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Os inimigos não querem um acordo para eles terem um lugar de viver, Israel deles. Não, o que eles querem é destruir Israel. É isso que eles querem, a destruição, o aniquilamento da nação de Israel. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando de sua conversão nacional, que é algo profético lá no livro de Isaías, de Ezequiel, de Zacarias, Romanos e Apocalipse, fala quando o Messias há de vir para lutar contra os inimigos do povo de Israel, do seu povo, e então julgar as nações e estabelecer o reino milenial e, um pouco mais à frente, estabelecer o perfeito estado eterno. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Essa foi a nossa lição, que é de hoje, falando sobre a conspiração de Amã aí, contra os judeus. Podemos ver aqui, vou ler apenas a conclusão para nós fecharmos. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelitas. Então, aqueles que criticam Israel constantemente, aos ataques terroristas, e ainda há aqueles que de forma sistemática criticam o fato de Israel se defender. Quem é terrorista é Israel por se defender dos seus inimigos. Há quem faz assim, pintando o país como sendo o vilão. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido a aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém. Então, qual deve ser o papel da igreja? Qual deve ser a função da igreja? Orar pela paz de Jerusalém, para que Deus possa trazer paz a Israel e que todo Israel possa se voltar para Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração e que você possa permanecer diante da presença de Deus. Um grande abraço, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.